Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Tudo ótimo e você? Pessoal do Tô bem. chat, boa noite. Hoje nós temos uma live, né, com a Suzy Marian, grande espiritualista. Vamos trazê-la para o palco. Boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite, Cláudia. Que Boa noite, prazer estar Suzy, aqui com tudo bom? vocês. Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Ter oportunidade de falar desse assunto que a gente ama tanto só faz bem. É verdade. Boa noite, seja muito bem-vinda. Pessoal do chat, mais uma vez, estou aqui no canal Ecofitness Litoral. E, como é de praxe, vou ficar aqui nos bastidores acompanhando os comentários e vou trazer aqui comentários e perguntas. Então, se você quiser que o seu comentário e pergunta, né, seja respondido mais rápido, não quiser esperar para a gente colocar, manda o superchat que eu paro tudo, entro aqui e coloco na hora. Então, uma boa live para todos nós. Estou aqui nos bastidores. Hein? Boa noite, Suzy, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Estou à sua disposição. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quem é Suzy Marian, por favor. Tá ótimo. Eu sempre me apresento como uma pessoa que tem 3 carreiras muito sólidas. A primeira carreira é a minha carreira como executiva no agronegócio, é o que me trouxe até aqui, o que me sustentou, e a parte minha material. Então, né, ter trabalhado 42 anos no agronegócio. Paralelo, eu tenho uma casa de oração, um centro espírita universalista em Santa Catarina há 38 anos, uma equipe linda de médiuns lá. Então, eu tenho muita prática do espiritismo. E a terceira carreira é família, uma mãe com 3 filhos já bastante crescidos. Minha filha mais velha tem 42, está fazendo 42 anos, uma filha de 35, um filho de 29 e um netinho de quase 4 anos. Então são 3 carreiras sólidas que construíram o que é a Suzy Mariá. Mas o assunto de tudo isso que eu mais gosto de falar, sem dúvida, é da espiritualidade. Isso. Eu vou começar com uma pergunta para você agora. Suzy, por que nós não lembramos das nossas vidas passadas? Porque, desculpa que falhou aqui bem na hora a internet. Por que a gente não consegue lembrar das nossas vidas passadas, o que a gente foi em outras encarnações? Tem uma explicação lógica, científica e física que eu gosto muito. Então, eu vou dar ela primeiro, antes da gente falar nas outras possibilidades espirituais. Nós somos um corpo. Esse corpo aqui, desde a concepção na barriga da mãe, o nascimento, até chegar nesse momento, é um corpo que nasceu praticamente como um filme em branco. Ele passa a ter impressões lá da concepção, ele tem a infância, ele tem a juventude, tudo aquilo que vai acontecendo vai sendo registrado nesse cérebro. Esse cérebro aqui nasce praticamente sem memória. E ele tem um pouquinho de memória, que os psicólogos também explicam, que pode vir pelo sangue, pelo DNA da família. Então, esse corpo, ele não pode ter muitas memórias do passado, porque o que é mais importante para esse cérebro é o que ele faz nessa vida. Agora, esse corpo abriga um espírito. E esse espírito que está dentro desse corpo, esse é que tem as memórias. Então, eles raramente se comunicam, a menos que você treine isso. Então, cientificamente, é a falta de conexão. O físico que comanda nessa vida tem só as impressões, principalmente as impressões dessa vida, e o espiritual de todas as vidas. Quando o espiritual está preso nessa gaiola que é o corpo, esse espírito tem que acessar o cérebro. E é isso que a gente luta na espiritualidade, para integrar os dois. Mas, dentro da lógica, os dois estão acoplados um ao outro, mas desintegrados, porque a vida material toma 95, se não mais que 95% da nossa vida. É o trabalho, é as trocas metabólicas, é o sono, é o banho, é a alimentação, é a digestão, é tudo que esse corpo precisa fazer. Então é isso, é uma lógica de que o cérebro não consiga acessar. Agora, espiritualmente, a gente pode lembrar? Algumas pessoas nascem lembrando? Sim. Por quê? Porque aí nascem com essa conexão aberta. E é isso
que a gente diz que pode ser, isso é Kardec, inclusive, pode ser absolutamente treinável. Você pode sim acessar esse inconsciente, acessar esse espírito, né, que está aqui nessa gaiola, principalmente em momentos de projeção astral, em momentos de estado alterado de consciência, em momentos de concentração lá na sua meditação, na religião. Aí você pode fazer o que? Você expande esse espírito. Quando você expande, ele domina o corpo. E aí o cérebro permite que a gente tenha memórias. Beleza. E como você vê a vida após a morte? Como eu tenho essas memórias, e eu sempre faço esse disclaimer, ninguém é obrigado a acreditar em quem acredita em vidas passadas. Eu acho só que, dado que não é comprovado cientificamente nem que existe vidas passadas, mas também não tem comprovação que não existe, dado essas duas hipóteses serem oficiais, porque a ciência pode dizer não existe, mas não tem como comprovar que não existe. Mas nós, na espiritualidade, por mais que falemos, por mais que tenha as experiências de quase morte, que nós temos as projeções astrais, a comunicação com os espíritos, a gente não consegue comprovar cientificamente. Então, de novo, a matéria e o espírito ficam, de uma certa forma, desconectadas. Então, eu lembrar, e as pessoas que se lembram de vidas passadas, ou quem acessa a memória de vidas passadas, não invalida que pode ter quem não acredita em vida passada, não entenda a vida passada e não acesse vida passada. Então, só quero fazer esse disclaimer para que todo mundo fique em paz. Vou falar para os que se interessam em saber sobre essas memórias e o que a gente pensa de vida passada. Vida passada é uma grande benesse para quem acha que isso é bom, que é a oportunidade de poder corrigir alguma coisa que não foi tão legal, a oportunidade de poder melhorar alguma coisa que você quer melhorar, e a grande oportunidade de poder experienciar uma vida material aqui nessa terra, que é realmente o melhor ponto de evolução e de experienciação de uma pessoa, é ter a oportunidade de estar carregando uma matéria, de estar tendo sentimentos que esse corpo permite. Então, para mim, vida passada não só é real, como é uma bondade da inteligência suprema. Você já teve assim, você sabe todas as suas vidas passadas? Você sabe alguma das suas vidas? Já tem acesso a alguma vida sua passada já? Eu tenho acesso. Esse também foi. Eu vou só ver se estava duplicando o assunto, o volume, senão é o meu próprio computador. Pronto. Acho que não vai acontecer esse eco. Eu tenho, desde que eu era muito pequena, quando eu falo muito pequena, eu tenho memórias do meu nascimento, eu tenho memórias com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, e muito forte depois de 4 a 5 anos. Eu tenho também sempre as explicações de por que isso aconteceu. Então, dessas vidas, eu lembro com muita clareza. A última foi que eu morri em 1912. Depois foi em torno de 1640, depois 1500, 1400, 1200, no ano 1000, no ano 500, no ano 0 e uma lembrança muito forte de 400 a.C. Então, eu lembro algumas vidas, algumas épocas, mas isso sempre veio com muita clareza. O que eu tenho para comprovar? Numa dessas, todas as vidas eu fui pobre e fui trabalhador. Não tenho nenhuma vida interessante para contar para vocês. Todas sempre admirando o trabalho, ajudando famílias e gostando desse planeta. Mas essa que eu nasço mais ou menos em 1590 e morro em 1640 na França, essa eu tenho a minha história e eu já fui lá ver o meu túmulo. Então, eu já encontrei exatamente aquilo que tinha na minha memória. Qual era o túmulo, qual era a época que nasceu, que morreu, quem era a pessoa e o que ela fez, que foi ser uma madre superiora num convento na França. Então, essa é a minha grande comprovação de todas as vidas que eu lembro. 2 eu tenho comprovação de ir lá no local e realmente ser aquilo que eu sempre anotei, e as outras não, porque eu fui atrás, mas não existe mais nem registro, nem túmulo, nem nada, mas eu procuro sempre encontrar com esses locais. Então, eu lembro com muita clareza de algumas vidas. E o que você sentiu quando você chegou lá no túmulo que foi seu no passado? Sabe aquela sensação de eu sabia que isso existia? Eu justificou tudo aquilo, justificou essa minha
busca por estudar. Eu sou uma estudiosa da espiritualidade. Quando eu falo que eu sou uma estudiosa é porque eu já estudei candomblé, estudei umbanda, umbanda branca, umbanda pura, xamanismo até último grau. Eu tenho faculdade de teologia cristã, tenho pós-graduação e tenho doutorado em teologia cristã. Sou fundadora da filosofia universalismo do Brasil. Então, eu sou uma voraz estudiosa por todos esses movimentos. Não que eu conheça demais, mas eu sou uma estudiosa. Então, quando você chega e encontra algo assim, que estava na sua mente o tempo inteiro, e está lá, igualzinho como você sempre viu, dá essa sensação assim. Eu sabia dentro de mim, eu nunca pensei que isso fosse loucura, eu não dou brecha para pensar isso. Nem que é loucura, nem que é impossível, nem que isso pode não ter chance de acontecer. Eu nunca tive essa discordância dentro de mim. Eu sempre achei que sim, que isso tudo era verdade. Então deu uma sensação de alívio e hoje eu posso contar com muita tranquilidade e falar que, para mim, não só a vida passada existe, porque estão nas minhas memórias, mas também porque fisicamente tem comprovações. Sim, olha, E eu era tinha história sonho mesmo, era história, era o nome, era tudo, tá tudo completo lá. Nossa, e qual que era o nome? Não posso. Isso realmente eu não posso dizer, porque como eu disse, não era importante, mas por ser madre superiora de convento, é um nome que lá naquela localidade é conhecido por causa justamente do túmulo, que é um pouco diferente. Então, aí eu só prefiro não falar, mas para que não cause nenhuma sensação de que eu fui alguém importante, não fui. Ó, e nenhuma encarnação você veio homem, foi todas mulheres? Isso é uma coisa que eu já perguntei muito para o meu mestre. Aqui na Terra, todas foram de mulheres. Eu sou uma alma que sempre foi feminina aqui no planeta, mas que talvez por isso mesmo, esses 42 anos do lado do negócio, eu tive que fazer a minha história, me sustentar, sustentar a família, trabalhar verdadeiramente como um pai de família. E eu perguntava isso também, falava assim, por que tudo, tanto trabalho, tanta dificuldade? Eles falavam, porque você vai aprender o que é ser um sustentador, um esteio de família, sem precisar nascer homem. Justamente mostrando que os dois vivem dentro de cada um. Mas as minhas reencarnações todas foram mulheres. Ah, legal. O que seria alma gêmea? Isso também é muito bonita essa pergunta. Porque hoje em dia, a gente distingue entre alma gêmea e chama gêmea. Alma gêmea são pessoas que estão com o mesmo objetivo. Amigos muito próximos do coração são almas gêmeas. Irmãos que se dão muito bem são almas gêmeas. Então, não tem a ver com casamento, nem com sexualidade, nem com a união de um homem com uma mulher, de uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. Alma gêmea é quando os objetivos são tão iguais, são tão próximos, que a gente vive naquele conglomerado. Então, por exemplo, uma igreja que eu vou, que a gente se entende muito, um coral que eu participo, a gente pode ser todo mundo ali alma gêmea, tem o mesmo objetivo e vibra na mesma frequência. Chama gêmea verdadeiramente aquela que te complementa, que toca profundamente o seu espírito e que tem uma missão maior. Então, aqui nesse planeta Terra, planetinha de segunda categoria, primitivo prova e expiação, planetinha ainda sendo moldado e sendo forjado o caráter da humanidade no planeta, não tem alma gêmea. Para casamento, não. Tem almas afins, né? 99,99% não é alma gêmea. Normalmente é correções, é missão, é objetivos iguais, objetivo de ter aqueles filhos, de ter aquela empresa, objetivo de estarem juntos até a velhice, isso é legal, mas então a alma gêmea porque são complementares para todo o eterno, não é no planeta Terra. Isso às vezes é um alívio, viu? Dá para pensar que não precisa viver com essa pessoa eternamente. Mas não é isso Às que a vezes igreja fala, né? Mas aí isso é muito bonito também, né? A igreja tem essa visão muito simplista, que também pode ser real, né? Que só tem esta vida, mas você veio do eterno e vai para o eterno. Ainda assim, eles dão a expansão do eterno. Então, a nossa reencarnação dentro do eterno e a ressurreição dentro do eterno da Igreja Católica é a mesma coisa, só muda que o nosso tem uns soluços e o da igreja não tem soluço. Então,
eu acredito que nesse mundo de Deus, nesse mundo da espiritualidade, as duas categorias convivem muito bem. Ressurreição, reencarnação, e tem também quem não acredita em nenhum dos dois e tá tudo perfeito. É verdade. Deus não criaria uma coisa para uma invalidar a outra. Isso não. Tudo que invalida o outro não é de Deus. Não é. Assim, ó, essa religião invalida essa. Não é de Deus. Para ser de Deus, tem que ser congregação, tem que ser união. Deus não faz acepção de pessoas. Eu que escolho na reencarnação, eu escolho meus filhos ou os meus filhos me escolhem? É uma via de mão dupla, porque é muito raro hoje em dia, já foi no passado, a gente estudava a reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação que você morre instantaneamente, já é jogado de volta de alguma forma para sua família, para o seu mundo de volta no planeta. Então, essa reencarnação compulsória já praticamente não existe mais. Hoje, a gente acessa o Departamento da Reencarnação, que é bem colocado lá no filme Nosso Lar. Coloca, e no Mensageiro, Nosso Lar 2 também coloca muito bem. Há aquele departamento onde você planeja a reencarnação, não tem mais surpresas. O que tem é a falta de memória. Porque lá você promete tudo. Você promete ser uma pessoa melhor, você promete tolerar aquela sogra que você não suportou naquela vida, você promete ajudar o teu irmão, que pode ser um sarna, você promete ser menos sarna, você promete tudo. Mas quando chega aqui, vamos lembrar, um corpo com cérebro que não tem nenhuma impressão dessa vida, salvo a hereditariedade, e um espírito que vem com todas essas promessas. E aí, infelizmente, a matéria sobrepuja o espírito enquanto encarnado aqui na Terra. Mas hoje em dia, então, se a sua pergunta é: a mãe escolhe os filhos escolhem os pais, ou o pai e a mãe, é uma troca. Os dois têm que se tolerar. É uma troca muito bonita. E se não fosse essa troca, e não fosse tão difícil, nós não tinha briga entre pais e filhos. E é o que a gente mais vê. Briga entre irmãos. É porque eles veem naquela possibilidade da reencarnação para resolver um perrengue, mas cada um tem a sua razão, a sua cultura, seu motivo. É uma troca muito boa lá antes de vir hoje em dia. Os desencarnados têm a mesma aparência no plano espiritual de quando eram encarnados? Depende da categoria que ele está, depende da evolução, depende da forma como ele tem a evolução dentro do espírito dele. Quanto mais evoluído for, né? A gente fala hoje em 3 categorias, que é os espíritos primitivos, os bons e os puros. Vamos falar, porque fica bom, dá para abrir um monte de categoria. Mas falando desses 3, se você está na categoria do puro, você escolhe a sua aparência. Se você está na categoria dos bons, você tende a ter a aparência da última vida. Se você está na categoria aqui dos primitivos, infelizmente você não tem escolha, não. Você vai ser aqui moldado pelo seu pensamento. Se você pensa que é um demônio, vai ser um demônio. Se você pensa que você foi tão ruim que agora olhando, fala, nossa, o que eu fiz nessa vida? Eu não tenho valor nenhum, vai ser alguém sem valor. Então, para você modelar, você tem que ser pelo menos bons e puros. Aqui nos primitivos vai ser instantaneamente modelado conforme a sua moralidade, conforme a sua evolução. Tem espaço para tudo, Cláudio. O mundo espiritual, ele é infinito, ele tem espaço para muita coisa. Sim, existe várias colônias, não só o nosso lar, né? Todo mundo imagina que é só o nosso lar, mas tem várias, né? Não, hoje em dia a gente tem mapas do Brasil desenhado com centenas de colônias. Eu não lembro o número agora, mas são milhares de colônias já desenhadas no mundo, e nós temos que pensar que as colônias são como as cidades. O Brasil tem 6.000 cidades. Quem que diz que no mundo espiritual sobre o Brasil não tem 6.000 colônias? Cada cidade dessa tem a média, se pegar capitais tem mais, e cidades do interior tem pelo menos um, mas nós temos aí, sei lá, 20, 30, 50 mil hospitais. Então, a gente pode ter, sim, 50 mil colônias só sobre o Brasil como hospitais de resgate. O que tem embaixo tem em cima. Então, as possibilidades são de milhares. E as zonas umbralinas? As zonas umbralinas, elas têm muito... De novo, vamos falar nas categorias do espírito, né? As zonas umbralinas, elas são povoadas por espíritos que
tanto pela sua escolha quanto pela sua evolução, não conseguem ascender mundos maiores. Então, a tendência é, se você não consegue subir uma escada de 4 degraus, é que você fica embaixo da escada. Então, você não consegue ascender um mundo sem estar preparado para esse mundo. Então, essas zonas umbralinas existem porque, se nós falamos que a gente começa ignorante e primitivo e vai aprendendo consciência, tem que existir um mundo que eu possa colocar também quem não tem ainda consciência. Então, necessariamente, as zonas umbralinas não são feitas de sofrimento, como a gente imagina, tudo escuro, tudo lama, tudo sofrimento. Mas, sem dúvida, ela é feita de falta de luz. Então, essas zonas têm que existir pela própria criação, pela própria evolução do ser humano. Vamos falar que eu seja uma pessoa que o espírito ainda não está num grau de evolução razoável, e eu acabei de desencarnar. Quem é que vai me receber? É nas zonas umbralinas, como eu disse, precisa ser sofrimento? Não. Mas lá é o local onde eu vou me sentir segura, porque não tenho ainda conceitos ou não tenho categorias de luz dentro de mim. Então, essas zonas umbralinas também são aos milhares. Mas, Suzy, geralmente eu ouço falar que quando a gente desencarna, algum parente nosso vem desligar o corpo. Isso é verdade ou não? Pode ser, mas esse parente pode estar fora da luz. Agora porque é parente, ficou bonzinho. E se for um parente que eu estou devendo, que eu não paguei uma dívida, ele está esperando só eu morrer para puxar meu pé, a gente vai colher o que plantar. Não tem como. Agora, tem coisas lindas. Por exemplo, uma mãe cheia de amor, um pai cheio de amor, esses têm um acesso direto a qualquer espírito. Eles podem salvar, inclusive de zonas umbralinas. Então, existem categorias de amor. O amor de um amigo verdadeiro, o amor desinteressado, o amor de pai e mãe. Pode ter, é raro, mas um amor de um casamento tão profundo que a pessoa lá no mundo do eterno já foi na frente, a esposa já foi, está só esperando com calma o dia que o esposo vai para poder se unirem de novo. É raro, mas tem. Mas o que pode resgatar alguém de verdade é o amor. O restante é uma troca. Dei aqui, tomei lá. Cheguei porque você me lembrou de um filme, Amor Além da Vida, de 1998, com Robin Williams. Adoro, adoro. Eu acho que ele tem detalhes ali que explicam tudo isso que a gente está falando. Já te volto a palavra, Fábio, mas olha um detalhe lindo. Quando ele está pintando o quadro, que ele entra dentro do quadro. O mundo espiritual, ele é plástico, ele é líquido, como dizia Bauman. Ele é conforme os nossos sentimentos e nossos pensamentos, tudo vai se modelando. Então, esse é um dos filmes que mais... É esse e o A Cabana, eles demonstram muito o nosso mundo. Isso mesmo. Inclusive, Amor Além da Vida, já estou fazendo roteiro lá para o meu canal, já vai estar disponível lá. E lembrando aí, pessoal do chat, vai mandando seus comentários, suas perguntas, já eu vou trazer aqui. Se você não quiser esperar, é só mandar um superchat que eu coloco na hora. Minha câmera caiu, mas eu ainda estou aqui. Maravilhoso. O que são registros? É acásticos? É isso que fala? Assim acásticos. Que fala? Acásticos. É o akasha, né? O akasha é a memória do universo. Então, a gente entende, isso é sânscrito, a gente entende que esse akasha, que esses registros acásticos, ou registro de memórias universais, que tudo o que já existiu, desde o primórdio do primeiro vento do mundo, até o nosso momento agora e até o futuro, que em alguns pontos já está acontecendo, está nesse registro. Você tem esse registro individual, a minha história, que o espírito que tem todos esses registros, tem acesso a esses registros acásticos. Nós temos os registros acásticos coletivos, que pode ser uma família, um bairro, uma cidade, um país, um planeta, um conglomerado. E nós temos também os registros do universo, onde está registrado tudo que já aconteceu. Então, o registro acásticos é isso, é a memória universal. Como interpretar uma mensagem espiritual em sonho? Gosto disso também. Interpretação de sonho, ela é uma arte também linkada à espiritualidade. Se a gente voltar
Vamos pegar os personagens mais conhecidos. José do Egito. José do Egito se transforma o grande vizir do Egito porque interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, lá do cozinheiro do faraó, lá quando estava na cadeia. Então,